Sobe para 35 o número de ataques registrados no estado. 17 cidades já foram atingidas. Nessa madrugada, ônibus foram incendiados em Campos Novos e Joinville. Um suspeito acabou morto pela polícia. No início da madrugada, houve confronto entre a PM e suspeitos na zona norte da cidade. A polícia abordou 2 homens que abandonaram uma garrafa com gasolina. Um deles foi preso, o outro reagiu com um revólver e foi morto. E na capital, o clima é de insegurança no comércio e também entre os usuários do transporte coletivo. Uma reunião entre o Sintraturb, a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital e a Polícia Militar está marcada para hoje à tarde na Prefeitura e vai definir se os ônibus voltam ou não a circular normalmente durante a noite. Chuva causa prejuízos no meio-oeste do estado. Deslizamento de terra atingiu casa e bloqueou rodovia. Cena inusitada, onça é encontrada em cima de uma árvore no centro de Chapecó. Os detalhes agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. Mais um dia de ataques criminosos. Subiu para 35 o número de ocorrências em todo o estado. Já são 17 as cidades de Santa Catarina atingidas. E na madrugada, a onda de atentados chegou às regiões oeste e norte. 3 ônibus foram incendiados e um suspeito foi morto em confronto com a polícia. O primeiro incêndio a ônibus aconteceu por volta das 7 horas da noite na zona sul de Joinville. 5 homens abordaram o coletivo. 3 deles renderam o motorista, mandaram os passageiros sair e atearam fogo com coquetéis Molotov. Eles fugiram com o dinheiro das passagens. O fogo consumiu 2 poltronas e logo em seguida foi controlado. A polícia localizou 2 jovens de 18 anos e um adolescente de 17 suspeitos do crime. No apartamento em que eles estavam, foram encontrados a máscara que teria sido usada na ação, a faca e o dinheiro roubado. Um deles foi identificado, outros estavam de capuz, mas foi encontrada a máscara que um estava utilizando e eles estão sendo conduzidos à central de polícia. Cerca de 2 horas depois, outro ônibus foi incendiado na zona leste da cidade. O coletivo foi abordado por 5 homens, um deles armado com revólver. O motorista foi rendido enquanto os outros criminosos atearam fogo. O coletivo, que fazia a linha para funcionários de uma empresa, estava sem passageiros. As chamas provocaram a destruição total do veículo. Ocorreu um grande vazamento de combustível, aí o fogo começou com um grande flanco de fogo, né? Nenhum suspeito do segundo ataque foi identificado. No início da madrugada, houve confronto entre a PM e suspeitos na zona norte da cidade. A polícia abordou 2 homens que abandonaram uma garrafa com gasolina. Um deles foi preso, o outro reagiu com um revólver e foi morto. O suspeito foi identificado como Agostinho da Silva, de 42 anos. Na casa dele, os policiais encontraram uma carta do PGC, facção criminosa que atua no estado. Em Campos Novos, no meio-oeste, um ônibus particular foi incendiado. O veículo estava estacionado e foi atingido por um coquetel Molotov. O dono do coletivo conseguiu apagar o fogo e evitar um prejuízo maior. Pelo menos 17 cidades já registraram algum atentado nessa terceira onda de ataques. 14 suspeitos foram presos. E em Criciúma, no sul do estado, foi enterrado agora pela manhã o corpo do agente prisional aposentado, morto a tiros na frente de casa. Familiares, amigos e ex-colegas de trabalho acompanharam o velório do agente prisional aposentado Luiz Carlos Dallagnol, de 60 anos. Dallagnol trabalhou durante 37 anos como motorista do DIAP em Criciúma. O sentimento é só de tristeza, só de entristecimento, de raiva por às vezes não poder impedir que uma situação dessa aconteça, por estar de mãos atadas pelo aspecto legal, por estar de mãos atadas porque outros poderes às vezes não partilham, não comungam das mesmas ideias das polícias e consequentemente vão de encontro, vão contrários ao que a maioria da população pensa, o pensamento da maioria. A Polícia Civil continua investigando o caso, mas ainda não identificou o autor do homicídio. O agente prisional aposentado foi atingido por 5 tiros de um revólver calibre 32 na noite da última segunda-feira. Em todo o sul do estado, funcionários da segurança pública estão em alerta, já que este é o primeiro homicídio contra um agente público e que pode estar relacionado com a onda de ataques em Santa Catarina. E você vai ver a seguir, onda de ataques prejudica o comércio na Grande Florianópolis e causa insegurança entre os passageiros do transporte coletivo.
Uma reunião entre o Sintraturb, a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital e a Polícia Militar está marcada para hoje à tarde na Prefeitura e vai definir se os ônibus voltam ou não a circular normalmente durante a noite. A gente volta já já. Estamos de volta agora, 2 horas da tarde. Vamos dar uma olhadinha como está o trânsito na capital neste momento. Nas pontes que ligam ilha e continente, trânsito bastante intenso na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à região central da capital. Os motoristas estão enfrentando filas e congestionamento. Já na ponte Colombo Salles, que dá acesso à região continental e via expressa, o trânsito flui com tranquilidade. Neste momento, 23 graus em Florianópolis. E além da população, o setor empresarial é um dos mais afetados com a onda de ataques criminosos no estado. A insegurança em relação ao transporte coletivo afasta compradores e complica a vida de funcionários. Junto com os ataques, cresce também a insegurança da população, que, assustada, muda seus hábitos do dia a dia. E o reflexo disso se dá nas ruas. De acordo com a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, em alguns setores da economia, a redução no movimento foi de até 80%. Não só a curto prazo, mas aí a médio prazo, temos aí agora a época de verão, né, uma região amplamente turística, e isso fere de morte porque nós temos isso tudo divulgado em cenário nacional. A maior preocupação das pessoas é com a volta para casa. Afinal de contas, como ir para o trabalho ou fazer compras sem ter a garantia de que vai ter ônibus na hora de retornar? Com bastante medo. Poder ficar parado aqui e não voltar para casa. Eu saí de lá do terminal da Trindade até a Costeira caminhando. Prefiro ficar em casa, que em casa tá mais barato. Para hoje, ainda não há uma definição sobre o horário limite de circulação dos ônibus em Florianópolis. Uma reunião entre o Sintraturb, a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital e a Polícia Militar está marcada para hoje à tarde na Prefeitura e vai definir se os ônibus voltam ou não a circular normalmente durante a noite. Enquanto isso, além da população, quem também sofre são os comerciantes. De acordo com a CDL de Florianópolis, a estimativa de queda no movimento é de aproximadamente 50%. Por isso, a presidente da entidade se reuniu com a Polícia Militar para ter garantias de que o comércio poderá abrir as portas normalmente, apesar da onda de ataques. É claro, ficando atentos a qualquer alerta que passe para a polícia. Eles deixaram números de telefone para a gente entrar em contato direto, porque a cidade tem que manter a tranquilidade. Greve dos bancos. Hoje, os bancários de Joinville e Lages aderiram à paralisação. Nas regiões de Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Balneário Camboriú e Joaçaba, esse é o segundo dia de agências fechadas. Em Lages e Joinville, a decisão pela greve foi tomada ontem à noite em assembleia com os bancários das regiões. Quem saiu de casa para ir aos bancos se deparou com eles assim, fechados. Muitas pessoas tiveram que utilizar os caixas eletrônicos das agências, mas nem todas conseguiram fazer o que pretendiam. Não consegui receber até agora? De trabalhar um mês inteiro para chegar aqui e não ter como receber. Isso é um absurdo, né? Tirar um extrato da minha conta ali não sai, tá tudo indisponível. A greve atinge todos os bancos públicos e privados. Só em Lages, ao todo, são 17. As reivindicações, segundo o presidente dos sindicatos dos bancários, são por reajustes salariais e melhores condições de trabalho. O índice de reajuste que nós estamos pedindo é 12,5%. Nesse 12,5% está incluído a inflação do período e um ganho real de 5%. Aí a participação nos lucros, uma divisão mais justa. Em Santa Catarina, bancos em pelo menos 10 cidades aderiram à paralisação. Durante este período, não haverá atendimento presencial nas agências bancárias. E no próximo bloco, você vai conferir uma cena inusitada registrada em Chapecó. Uma onça foi encontrada em cima de uma árvore bem no centro da cidade. Não saia daí que nós voltamos em 2 minutinhos. A forte chuva que atingiu o meio oeste do estado entre o final da tarde e a noite de ontem causou prejuízos. Deslizamentos e alagamentos foram registrados em pelo menos 3 municípios. No trecho da SC 150 em Lacerdópolis é preciso atenção redobrada. Um desmoronamento de encosta está obstruindo parte da rodovia e o trânsito está em meia pista.
O barranco cedeu devido ao grande volume de chuva nas últimas horas. Prefeitura e Polícia Militar Rodoviária já estiveram no local fazendo uma primeira avaliação. Já comunicou o DEINFRA, depende agora do DEINFRA providenciar o maquinário, que eu acredito que junto com a Prefeitura de Lacerdópolis, no máximo até o final da tarde, até a noite está liberado. Ainda em Lacerdópolis, outro problema relacionado a deslizamento aconteceu no centro da cidade. Uma residência foi atingida pela terra. Na casa moravam 2 pessoas. Uma delas estava dentro do imóvel, mas conseguiu sair sem se ferir. Pouca coisa pôde ser retirada e a família está recebendo auxílio da prefeitura. Está totalmente interditado, não tem mais como eles voltarem. A gente está vendo então com assistente social para que seja... A gente vai ver a possibilidade de um aluguel social até que a família e a gente da administração e da Defesa Civil veja quais os procedimentos legais a serem tomados. Já em Concórdia, no centro, os bueiros não tiveram vazão suficiente e as ruas ficaram alagadas. O volume expressivo de água atingiu uma garagem e alguns imóveis. Alagamentos também foram registrados em alguns pontos de Videira. E depois de muita chuva, o sol volta a aparecer no estado. Confira os detalhes no mapa. Nesta tarde, o sol volta a aparecer entre nuvens na Serra Catarinense, onde os termômetros marcam até 23 graus. O tempo também melhora na Grande Florianópolis e na região norte, onde as máximas ficam entre 24 e 25 graus. No Vale do Itajaí e no oeste do estado, o sol volta com elevação das temperaturas, que chegam aos 26 e 27 graus. Tarde e noite de céu com algumas nuvens no sul do estado, com máxima de 21. Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores de Chapecó. Uma onça foi encontrada em cima de uma árvore. A polícia não soube confirmar a origem do animal. Após o resgate, o felino foi solto e retornou ao seu habitat natural. Uma operação de resgate inédita. A onça parda, que foi encontrada em cima de uma árvore em uma área residencial de Chapecó, chamou a atenção de quem passava pelo local. Esse morador ficou assustado com a presença do felino, mas relatou que o animal estava tranquilo. Terminou de sentar em cima da árvore ali e ficou um tempo. Ficou até o momento que foi tirada, na verdade, né? Mas no momento algum ela reagiu, estava bem calma. Eu acredito que ela deve ser até de cativeiro, pelo jeito dela. A operação de resgate da onça, que pesa cerca de 90 quilos, durou 3 horas. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ambiental, além de médicos veterinários, participaram do resgate. O animal precisou ser sedado para ser retirado do local com tranquilidade. Uma base com colchões foi montada para evitar que ele se machucasse. Pouco tempo depois da aplicação do tranquilizante, o felino adormeceu e caiu. Em seguida, foi avaliado pelos veterinários. Uma ocorrência inusitada que acredito eu que não tenha sido atendida na região, pelo menos há muito tempo. E para todos nós foi uma experiência nova aí que demonstra que temos que nos especializar aí, inclusive na captura de animais selvagens, silvestres, de grande porte, que até então não existia na nossa região, pelo menos não na área urbana. De acordo com especialistas, o nome científico da onça é Puma concolor. O animal vive praticamente em todo o continente americano. Aqui em Santa Catarina, habita campos e florestas da Mata Atlântica em todo o estado. Porém, não é visto com frequência devido aos seus hábitos noturnos. É importante nós recuperarmos as nossas florestas e termos novamente esses animais próximos na nossa região, que inclusive é um animal da região, né? E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje. Vem aí o programa Olhares. Uma boa tarde de quarta-feira para você e até amanhã.